A Rádio e TV Fraternal, em parceria com a União das Sociedades Espíritas de São Caetano do Sul, USE, tem o prazer de apresentar a terceira aula do curso de passes, ministrada por Leandro Cabrini, com o tema Chakras, os Centros de Força. Fique agora com a terceira aula. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Boa noite a todos. Meu nome é Elaine, faço parte da USE, União das Sociedades Espíritas de São Caetano do Sul. E hoje mais um dia, o terceiro dia, do curso de passes. Quando acabar esse curso, nós vamos sentir falta, não é verdade? Esses encontros é muito bom, muito gostoso. Então, antes de tudo, agradecendo a equipe que elaborou, o Daniel, a Roberta, o Leandro. Muito obrigado, gratidão. Deus abençoe a todos vocês e que venham mais cursos assim como esse. Vamos agradecer à rádio, nossos amigos tão queridos que sempre abrem a porta para a USE, apresentar e nos ajudar tanto na divulgação do Espiritismo, da doutrina que tanto nós amamos. Então, agora, nós vamos fazer a prece e uma vibração, uma prece singela, em agradecimento a Deus por hoje e por todos os motivos e oportunidades que Ele nos dá. Agradecendo a Jesus por intuir os nossos mentores, os mentores da coletividade, a todos eles, por esse momento, onde nós conseguimos divulgar a nossa doutrina e, principalmente, multiplicar os trabalhadores da seara do Cristo. Que esse Evangelho redivivo, no dia de hoje, através desse curso de passe, nós possamos multiplicar esses trabalhadores e que esses trabalhadores possam conhecer, meditar, sentir e viver a boa nova, o Evangelho do Cristo, a todo momento, no nosso dia a dia e nas nossas intenções e pensamentos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Hoje, continuando o curso de passes, a gente vai falar um pouquinho sobre chakras, os nossos centros de força, falando também um pouco sobre o nosso perispírito. Na aula passada a gente já falou um pouquinho sobre o perispírito, hoje a gente vai dar continuidade para complementar. Passar um pouquinho, bem rápido também, pelo duplo etérico, para a gente ter a ideia de todo esse funcionamento, desse processo que existe entre centros de força, perispírito e o nosso duplo etérico também, tá? Então, vamos lá, começando aqui com a apresentação. Temos então o nosso perispírito, que é também chamado como corpo espiritual ou psicossoma. A gente vai encontrar também a denominação de corpo emocional. E temos o nosso duplo etérico ou corpo vital. É importante a gente falar um pouco desses dois corpos para a gente entender melhor o funcionamento dos nossos centros de força, como tudo isso funciona, a relação que existe entre eles. Tá? Então, do nosso perispírito, esse corpo ele é constituído de matéria astral. A gente falou isso na última aula, que ele é a transformação do fluido cósmico universal. Ele é um modelo organizador biológico do nosso corpo físico, ou seja, ele é um MOB, a sigla chama MOB, Modelo Organizacional Biológico. O nosso corpo físico é formado através desse molde que é o nosso perispírito. O nosso perispírito traz as marcas, os registros, traz ali esse modelo de como vai ser o nosso corpo físico naquela encarnação futura. Tá? Então, se numa jornada anterior eu pratiquei algum mal, eu causei um mal a mim mesmo, por exemplo, um suicida, aquilo vai vir registrado no meu corpo perispiritual e aquela marca passa para o meu corpo físico. Na última aula a gente falou do caso daquela senhora que numa jornada anterior na Itália era jovem, usava a beleza do corpo para conseguir os bens materiais, conseguir posição social.
e aquilo ficou registrado no seu corpo espiritual, ficou registrado no seu perispírito, aquela energia, aquele fluido mais denso, até que chegou o momento, numa jornada posterior, na próxima encarnação dela, que ela conseguiu resgatar, né, se livrar daquela energia, daquele fluido mais denso que a envolvia. Então, por isso que ele é um modelo, ele é realmente um molde do nosso corpo físico. O nosso perispírito também é extremamente sensível ao nosso pensamento, ele tem um poder de elasticidade, poder de irradiação, de tangibilidade. Ou seja, a gente está constantemente irradiando o nosso perispírito. Se eu vou numa casa espírita, recebo ali um passe, ouço a palestra e saio da casa espírita harmonizado, equilibrado, aquela sensação de leveza, tira realmente aquele peso nas costas, aquele pensamento de preocupação que a gente estava. E na esquina de baixo eu tomo uma fechada de um carro, eu chego em casa, brigo com a minha esposa, com o meu marido, o meu padrão vibratório cai novamente, eu estou irradiando aquela energia negativa novamente, entrando em sintonia com irmãos que vibram naquela mesma faixa. Então, se hoje eu estou desarmonizado, desequilibrado, eu entro em sintonia com o irmão que está no quarteirão de baixo. Eu sempre dou esse exemplo. E 2 quarteirões para baixo ainda existe outro irmão naquela mesma frequência. 1 quilômetro de distância, existem outros irmãos vibrando também naquela mesma faixa. Olha o poder de irradiação que a gente tem, o poder de criar essas teias magnéticas, esses vínculos espirituais, esses laços espirituais que a gente não enxerga, lógico, mas a gente sente essa desarmonia junto ao nosso condomínio espiritual. E a tangibilidade. Se hoje um espírito se manifestasse aqui entre nós, ele estaria absorvendo através dos seus centros de força, que estão localizados no nosso perispírito, o nosso ectoplasma, e ele se mostraria tangível, visível a nós. E ele é chamado de corpo emocional porque ele registra as nossas paixões, emoções, sensações, os nossos desejos, apetites e instintos. Eu brinco que é como se o nosso perispírito fosse um armário, né? Imaginem um armário cheio de gavetas, de portas. O nosso perispírito é esse armário que possui essas portas que são os nossos centros de força. E cada centro de força, ele traz ali um registro das nossas paixões, das nossas emoções, dos nossos desejos. Traz ali, junto com eles, essa frequência dessa energia que a gente se envolveu no nosso passado. Seja as nossas virtudes, seja os nossos defeitos, essas emoções positivas, negativas, tudo isso fica realmente registrado no nosso perispírito. Por isso que ele é chamado de corpo emocional. A gente também encontra essa denominação para ele. Tá? Passando para o duplo etérico. No ser humano, o duplo etérico constitui a camada mais eterizada ou menos grosseira do nosso corpo físico. A função do duplo etérico é distribuir de uma maneira mais equilibrada as energias provenientes do grande reservatório cósmico universal e a transformação desse fluido em fluido vital. A gente falou um pouquinho de fluido vital na última aula, encarregando-se de irrigar toda a comunidade orgânica do aparato fisiológico humano. É responsável pela metabolização das energias advindas dos planos material e astral. Os fluidos constitutivos do duplo etérico são muito mais grosseiros ou materializados do que os fluidos espirituais, sendo perceptíveis aos clarividentes na formação da chamada aura, que reflete a saúde do ser humano. O nosso perispírito está para o nosso espírito da mesma forma que o nosso duplo etérico está para o nosso corpo físico. Tá? Eu desencarno, eu continuo, lógico, meu espírito envolvido ali junto com o meu perispírito, mas o meu duplo etérico, assim como o meu corpo físico, ele deixa de existir, ele entra no processo de decomposição e aquela história, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tanto o meu corpo físico como o meu duplo etérico retornam ao fluido cósmico universal. Tá? Então, eu desencarnado é espírito e perispírito. E o duplo etérico, como a gente viu, ele, na verdade, funciona como um dínamo. Ele tem essa responsabilidade, essa função de vitalizar e de distribuir fluido vital para o nosso corpo físico, na verdade, para todo o nosso condomínio espiritual. A gente viu na aula passada que através dos nossos centros de força, localizados no nosso perispírito, a gente capta do ambiente fluidos. Eu vou passar aqui para o próximo slide, para ficar mais fácil. E através da alimentação, o movimento do nosso corpo físico, como eu falei na aula passada, só de eu esfregar uma mão na outra, eu gero calor, eu gero energia. O funcionamento dos meus órgãos também gera energia. Eu estou gerando, estou produzindo
fluido. Alimentação, principalmente, como a gente falou na última aula, vegetais, legumes, verduras que têm uma incidência da luz solar mais intensa, tem uma cota de fluido mais intenso, através da respiração, que a gente também falou na última aula, através da prece, eu consigo captar fluido vital. Então, o meu corpo físico produz fluidos, o meu perispírito capta através dos centros de força fluidos espirituais, e essa combinação ela ocorre no nosso duplo etérico. A gente está vendo aqui no slide, a gente capta então fluidos, né, essa energia mais sutilizada através do nosso perispírito, elas são densificadas no nosso duplo etérico, o nosso corpo físico produz também essa energia, gera essa energia, esse fluido mais denso através da alimentação, respiração, funcionamento dos nossos órgãos, e essas energias são sutilizadas no nosso duplo etérico. E esse processo é constante. Esse circuito forma e cria no nosso duplo etérico o fluido vital que vitaliza, que dá vida ao nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico, lógico, materializado, o nosso duplo etérico é mais sutil, mais eterizado que o nosso corpo físico, mas ele é muito mais denso que o nosso perispírito. Por isso que ele sutiliza as energias, os fluidos produzidos pelo nosso corpo físico e ele densifica as energias sutis, os fluidos mais eterizados, captados pelo nosso perispírito. E o duplo ele também funciona como um escudo, como um muro, uma barreira de proteção. Imaginem que o duplo etérico não existisse. Se eu estou equilibrado, se eu estou harmonizado, eu pratico o que a gente aprende na casa espírita, tudo bem. Eu estou entrando em sintonia com os bons espíritos que necessariamente trazem junto com eles os bons fluidos, as boas energias que vão me trazer um equilíbrio, vão potencializar ainda mais essa harmonia que já existe dentro de mim. Agora, se eu estou desarmonizado, eu estou desequilibrado, imagine que eu não tenho duplo etérico. Toda essa energia densa, deletéria, que a gente vai entrar em sintonia, meu padrão vibratório cai. Eu vou entrar em sintonia com os irmãos que vibram nessa mesma faixa. E os meus centros de força vão captar, vão entrar em sintonia com fluidos nessa mesma frequência, mais densa, pesada. Agora imaginem toda essa energia, esse fluido, chegando diretamente no nosso corpo físico, o grau de desarmonia física que nós iríamos sofrer, as doenças que iríamos desenvolver, captando diretamente esses fluidos mais densos, deletérios do ambiente que nós estamos inseridos. Aqui mostrando para vocês, lembrando um pouquinho também da última aula, falando dos fluidos, da força do nosso pensamento, de formas, pensamento que nós criamos constantemente. Então, se nós temos essa capacidade de entrar em sintonia com os fluidos que nos cercam, de produzir fluidos, eu brinco que o fluido é como se fosse uma massinha de modelar, só que a gente não modela ela com a mão, e sim com a força do nosso pensamento. Então, se eu penso constantemente numa pessoa ou numa situação, eu estou plasmando ali próximo de mim aquela imagem. Às vezes a pessoa chega na casa espírita e fala, eu tenho certeza que eu estou sendo obsediado, que eu estou sendo perseguido. Às vezes eu olho de canto de olho, eu sinto uma presença do meu lado. Realmente, aquela pessoa está sofrendo um processo obsessivo, existe algo do lado dela, mas não é um espírito. É uma forma pensamento, é a auto-obsessão. A própria pessoa está se obsediando, ela se sente desvitalizada, enfraquecida, com medo, insegura. Por quê? Porque a energia dela, ela está utilizando para criar uma forma pensamento, ela dá vida momentânea àquela forma pensamento, ela se desvitaliza criando aquele processo obsessivo, aquela forma pensamento ao lado dela, e ela, lógico, vai se sentir desarmonizada. Então ela chega num passe, chega num trabalho mediúnico, e os médiuns conseguem ter essa percepção que aquilo, na verdade, não é um espírito, e sim uma forma pensamento, uma egrégora que ela mesma criou com o seu pensamento. E a gente vê também irmãos que vão se aproximar de nós, a gente desencarna, mas nós continuamos com os nossos vícios, a gente sabe muito bem, com as nossas falhas morais. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho um determinado vício de cigarro, bebida ou tóxicos, quando eu desencarnar, esse vício vai permanecer junto comigo. Então, irmãos que se aproximam para usufruir dessa energia da bebida, do cigarro, de tóxicos, de outros vícios que todos nós eventualmente podemos possuir, que já possuímos no nosso passado. Tem a imagem dessa moça, provavelmente pensando ali num rapaz, criando essas imagens, esses rostos ao redor do seu corpo espiritual. E embaixo, o contrário, o que seria uma reunião mediúnica, os mentores ali dirigindo os trabalhos, os irmãos sendo socorridos, os obsessores sendo doutrinados, recebendo ali
todo o amparo necessário. É o que a gente fala, todo o ambiente é preparado muito mesmo antes da gente chegar, seja no passe, seja num trabalho mediúnico, numa palestra, numa aula. O plano espiritual já fez com certeza toda a preparação do ambiente, deixando ali os fluidos mais sutilizados possíveis. E por que isso? É como se fosse um hospital. A gente entra dentro do hospital, ele já foi totalmente limpo, harmonizado, equilibrado, feito toda a preparação para que não haja ali uma contaminação daquele ambiente. Então, se eu estou numa casa espírita, num trabalho de passes, num trabalho mediúnico principalmente, o ambiente foi previamente preparado, a gente fez a subida vibratória, fizemos a prece para iniciar o trabalho e dá início. Os assistidos começam a ser atendidos e, de repente, o padrão vibratório cai, é porque ali existe um irmão, ou uma energia, ou um fluido deletério que foi trazido para aquele local para que ele seja tratado, para que ele seja amparado, socorrido, direcionado nas faixas necessárias para que aquele socorro ocorra e aquele irmão seja atendido da mesma forma. Tá? Aqui é mostrando para vocês, ilustrando um pouquinho tudo isso. Então, as pessoas que nós consideramos sem contaminações, que estão equilibradas, harmonizadas, dentro de um padrão vibratório mais elevado, elas conseguem romper essas egrégoras, essas formas de pensamento que fazem com que a gente se desarmonize. Então, na última aula eu comentei daquele assistido que senta no banquinho para receber o passe e é como se ele estivesse dentro de uma redoma de vidro escurecida. O passe é aplicado, aquela energia escorre por aquela redoma, cai ali no chão. Lógico que essa energia não é perdida, ela é reaproveitada pelo plano espiritual. Aquilo é uma egrégora, é uma forma pensamento daquela pessoa que impede ela entrar em sintonia com esses bons fluidos, com os bons espíritos, com o seu mentor individual. Então, a gente está equilibrado, a gente consegue romper essas formas de pensamento que, lógico, estão ao nosso redor, formas de pensamento das pessoas que nós convivemos e que podemos escolher entrar ou não em sintonia com elas. E rompendo essa barreira energética mais densa, a gente vai estar entrando em sintonia, então, com os bons espíritos que nos sustentam, que nos amparam. E do outro lado, essa pessoa que traz ali uma desarmonia, que momentaneamente está desvinculada do plano espiritual maior, se alimentando dessas egrégoras do plano negativo e que não consegue se criar esse vínculo, criar essa ligação, seja com seu mentor individual, seja com os bons espíritos. Essa pessoa, então, ela busca o tratamento junto a uma casa espírita, por isso que existe uma série de passes, desde lá do P2, CH, P3B, a pessoa passa por essa sequência de tratamento. Se mesmo depois de todo esse tratamento a pessoa continua ainda desarmonizada, ela não consegue ainda estabelecer o vínculo com o seu mentor individual, com a espiritualidade, provavelmente ela será encaminhada para um tratamento de desobsessão, porque ali pode existir um processo obsessivo que está potencializando a desarmonia daquela pessoa, fazendo com que realmente ela não consiga quebrar essa barreira energética, esses fluidos mais densos que momentaneamente estão a envolvendo. Aqui é mostrando para vocês, tem o livro do Divaldo, uma trilogia que eu falei na aula passada, chamada Transição Planetária. Eu acho que é no primeiro ou no segundo livro. Os mentores trazem para a gente, o Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que deu a psicografia para Divaldo, falando que se a gente fosse para o espaço e olhasse a Terra numa visão espiritual, a gente não veria ela azul, com os mares, bonitinha, com as nuvens brancas, nada disso. Hoje a Terra estaria envolta numa névoa escura, marrom, avermelhada. O que é essa névoa densa, essa energia mais escura que está envolvendo o globo terrestre? É a combinação das nossas desarmonias, as nossas formas de pensamento individuais combinadas criam essa grande egrégora negativa que está envolvendo essa massa de fluido mais denso que está envolvendo todo o nosso planeta Terra. Aí o cuidado que a gente tem que ter, a disciplina constante com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, a importância que a gente aprende na casa espírita da reforma íntima, de conhecer as nossas desarmonias, as nossas falhas morais, para que a gente seja um instrumento de saneamento dessas energias e não de potencializar ainda mais toda essa carga que já envolve o nosso planeta.
E lembra que eu falei que o nosso perispírito tem ali os nossos centros de força e que cada centro de força é como se fosse um armário, uma porta, né, uma gavetinha dentro desse grande armário que traz ali informações, traz as nossas emoções, traz esses arquivos de tudo que a gente já fez no nosso passado, nas nossas outras reencarnações, das nossas aquisições morais, das nossas virtudes e também dos defeitos, das nossas falhas morais. Então, tanto o nosso corpo físico como o nosso perispírito são compostos por células. E cada célula é um ser vivo, na qual há um princípio espiritual, uma crisálida de consciência, todas sob o comando principal da mente. Nosso pensamento é uma força eletromagnética. Ou seja, cada centro de força nosso, cada chakra, traz ali essa espécie de consciência, essa recordação, esse registro de tudo que a gente conquistou ao longo das nossas diversas encarnações, do nosso processo evolutivo. Antes da gente falar dos centros de força, tem um videozinho para a gente passar, que ilustra bem o funcionamento. É um vídeo super bacana, que traz ali o funcionamento de todos os nossos chakras, a ligação entre eles. A gente vai passar esse vídeo para vocês agora. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Eu gosto bastante desse vídeo porque ele mostra de uma forma bem correta o funcionamento dos nossos centros de força, a ligação que existe entre eles, todo esse processo. No vídeo vocês ouviram que eles falam de 10 centros de força. Nós vamos tratar de 8. Existem livros que falam de 7, 9, 11, 12. É indiferente. Tá? Existem centenas de centros de força, existem macrochakras, microchakras, existem chakras nas palmas da mão, nas solas dos pés. A gente vai falar realmente dos 8 principais centros de força.
tá? Então, o nosso sistema nervoso, ele é um complexo sistema onde efetua-se a comunicação do nosso espírito com a parte mais densa do seu envoltório, o corpo físico, e também com o mundo exterior. Os plexos estão localizados no corpo físico e nada mais são do que o ponto onde concentram-se o maior número de nervos ou tecidos nervosos, as vísceras. E os nossos chakras estão localizados no perispírito, como a gente já falou, e há uma coincidência na localização dos nossos centros de força e com os plexos do nosso sistema nervoso. Embora seja grande a quantidade de chakras, como a gente falou, macro e micro, a gente vai tratar de 8 que são considerados os principais centros de força. Então, lógico, o nosso corpo físico tem o nosso sistema nervoso. No nosso sistema nervoso, a gente tem esses chamados plexos, que é onde tem o maior emaranhado de tecidos nervosos, a maior quantidade de nervos, onde tem aquela quantidade maior, mais abundante, ali se forma, então, um plexo. E existe uma coincidência do plexo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente nos próximos slides, com os nossos centros de força e também com o nosso sistema endócrino. Então, os nossos chakras têm uma relação sempre com o plexo e com uma glândula do nosso sistema endócrino. Tá? Então, da mesma forma que eu não preciso dar comando para o meu coração bombear, para a minha pupila dilatar ou não, para o meu sangue oxigenar todo o meu corpo, meus músculos contraírem ou relaxarem, isso tudo é automático, por isso que é chamado de sistema nervoso autônomo. Da mesma forma, os meus centros de força, eles captam e entram em sintonia, produzem fluidos de forma automática. Eu não preciso ficar dando comando através do meu espírito, capta esse fluido, repele aquele, entra em sintonia com o meu... Isso tudo é automático também. E lembrem que eu falei que o nosso perispírito tem origem do fluido cósmico universal, tudo tem origem do fluido cósmico universal, com exceção do nosso espírito, que é uma centelha divina. Então vocês começam a perceber a facilidade que a gente tem de entrar em sintonia um com os outros. Se o meu perispírito tem a mesma origem do seu perispírito, tem a mesma origem, se os meus centros de força captam os mesmos fluidos que você capta, olha como é simples a gente entrar em sintonia um com os outros. E aí a gente começa a entender um pouquinho por que a gente possui dificuldades com determinadas pessoas, com determinadas situações. Eu nunca vi aquela pessoa na vida, eu encontro com ela pela primeira vez, eu tenho ali um antagonismo com ela, eu crio uma inimizade sem justificativa. Por quê? Porque eu trago esse registro emocional, esse sentimento, essa desarmonia em algum dos meus centros de força que estão no meu perispírito, e aquilo de forma autônoma, automático, ele é trazido à minha consciência novamente, e eu crio aquela repulsa, aquela pessoa, aquela situação, aquela dificuldade que eu tenho de relacionamento com determinada pessoa. Às vezes só de encontrar com aquela pessoa me embrulha o estômago, me dá dor de cabeça. E eu brinco aqui, gente, que quem está pensando na sogra pode esquecer nosso lar, viu? Porque a gente fala dificuldade de relacionamento, a gente já pensa naquela pessoa que a gente tem dificuldade. Eu tô brincando, a minha sogra é uma pessoa maravilhosa, viu, gente? Ela mora a 200 quilômetros de distância, é fantástica. Eu brinco que o complicado é quando ela vem visitar de mala, né? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tô brincando, gente. A minha sogra é uma pessoa maravilhosa, mas depois a gente pode cortar essa parte que eu falo dela, porque ela vai assistir isso depois, então é melhor a gente não criar desarmonia na família, né? Então, passando aqui, gente, mostrando para vocês essa relação que existe dos nossos plexos com as nossas glândulas e os nossos centros de força também, tá? Então, temos as nossas glândulas, epífise, hipófise, que é frontal, coronário. Temos também os plexos, plexo frontal, nervo vago, plexo cardíaco. A gente vai ter a paratireoide e a tireoide no nosso laríngeo, timo também no cardíaco, pâncreas, suprarrenais, gástrico, esplênico, ovários, testículos, ligado ao nosso centro de força genésico. Todos os plexos também, mesentérico, hipogástrico, sacral. Sempre existindo uma relação daquele centro de força com o plexo e também com uma glândula junto ao nosso sistema endócrino, tá? Passando aqui. De acordo com Terezinha Oliveira, falando um pouquinho mais, reforçando a questão dos plexos, ela fala que as linhas do nosso sistema nervoso se estendem por todo o corpo. Onde elas se entrecruzam abundantemente, forma-se uma rede compacta denominada plexo nervoso. Então a gente vê aí na imagem o nosso centro de força,
Tá? O fluxo de energia entrando ali pela boca do chakra, do centro de força, passando pelo nosso corpo astral, que é o nosso perispírito, e a raiz dele ali já vinculada ao nosso corpo físico, justamente num plexo. Essas linhas, esse emaranhado de nervos forma ali, então, um plexo. Por isso, que quando me falam, Leandro, você vai ter que visitar determinada pessoa, ou você vai ter que fazer uma reunião, e a gente tem aquela dificuldade com aquela pessoa ou com aquela situação, até embrulha o estômago, porque o gástrico imediatamente ele se dilata e a gente cai o nosso padrão vibratório, porque a gente sabe a dificuldade que a gente tem de relacionamento com aquela pessoa, com aquela situação, e a gente já capta os fluidos deletérios que estão naquela mesma faixa de desarmonia. Por isso a importância sempre da gente fazer uma prece, fazer uma cúpula de proteção. Eu brinco que a gente tem que se antecipar aos nossos obsessores, porque nós temos o véu de esquecimento. A gente não lembra de uma forma específica o mal ou o bem que a gente fez no nosso passado, mas os nossos obsessores lembram. Eles sabem a situação que vão me desarmonizar. E eu falo sempre que eu posso não saber de uma forma específica o mal que eu causei no passado, mas de uma forma genérica eu consigo saber a prova que eu tenho que enfrentar. Se hoje eu tenho um problema de saúde, um problema financeiro ou de relacionamento com determinada pessoa, eu sei muito bem quais são as frequências que eu preciso melhorar, a reforma íntima que eu tenho que praticar para que aquela desarmonia ela se resolva e aquilo fique realmente no meu passado, tá? No livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, ela diz que o pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente as do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do imunológico. A gente tem, então, o nosso sistema parasimpático e o simpático, como a gente vê aqui na imagem. Então, vamos fazer de conta que eu vou acampar, vou viajar, e ali no meio daquela viagem eu passo por uma situação de risco, de perigo, eu encontro um animal silvestre, um urso, por exemplo, imediatamente entra em funcionamento o quê? O meu sistema nervoso simpático. Ele vai dilatar a minha pupila, vai inibir a salivação, vai acelerar os batimentos cardíacos, a minha pressão arterial vai subir, meus músculos vão contrair, e para que tudo isso? Para eu sair daquela situação de risco o mais rápido possível. É aquela história que quando a gente está passando por uma dificuldade, por uma aprovação, um filho, alguém que a gente ama, a gente vê muitas histórias sobre isso, que a pessoa cria uma força descomunal, sofre ali um acidente, a pessoa está presa num acidente dentro de um carro, ou esses terremotos que às vezes existem por aí, a pessoa com uma força sobre-humana consegue levantar, tirar aquela pessoa debaixo daquele local, e depois ela fala, não sei como eu fiz isso, da onde eu tirei força para reagir daquela maneira. É o sistema nervoso simpático que entra em funcionamento, fazendo com que o nosso corpo físico tenha ali a energia necessária para sair daquela situação de risco o mais rápido possível. Depois de enfrentada a situação de risco e superada, entra em funcionamento o sistema nervoso parasimpático. O próprio nome fala parasimpático. Então ele vai reduzir os batimentos cardíacos, vai contrair a pupila, meus músculos vão relaxar novamente, a minha pressão arterial, ela estabelece, volta na frequência normal mais uma vez. E se a gente trazer isso para os dias atuais, Joana também fala que existe hoje uma epidemia das dores da alma. Cada vez mais a gente ouve falar das síndromes do pânico, crises de ansiedade, depressões profundas. E o que é a ansiedade se não é aquela pessoa que espera sempre o pior? A gente tem a certeza que algo de ruim vai acontecer com a gente, que a gente vai perder um emprego, que eu vou ficar doente, que um ente querido vai falecer, vai desencarnar. O ansioso está constantemente esperando que algo ruim aconteça. E quando a gente está constantemente dentro desse processo de ansiedade, esperando que o pior aconteça, o nosso sistema nervoso simpático entra em funcionamento. Uma coisa é a gente produzir os hormônios de adrenalina, cortisol, na quantidade necessária para sair de uma situação de risco momentânea, porque realmente existe ali um risco de vida, existe ali uma dificuldade que precisa ser superada. Agora imagina constantemente o nosso sistema nervoso produzindo esses hormônios, mantendo a gente nesse processo de vigilância constante, esperando sempre que o pior aconteça.
Quando isso ocorre, esse processo ocorre, o nosso corpo produz então adrenalina e cortisol. E esses dois hormônios vão impedir a produção de um terceiro hormônio que é extremamente importante, que é a melatonina, que é o hormônio do sono, que é justamente que é produzido quando a gente está adormecido, o nosso espírito se desdobra ali do nosso corpo físico e a gente vai entrar em sintonia, se dirigir aos locais que a gente se encontra naquela mesma frequência. Eu posso voltar para a casa espírita que eu frequento, eu posso ir auxiliar em trabalhos externos, sempre vinculado a esses bons espíritos, ou eu posso continuar ali na minha casa brigando com a minha esposa, com o meu marido, voltar para o meu trabalho, brigar com o meu chefe, com os outros irmãos que trabalham ali junto comigo, criar esses vínculos que eu tenho de amizades externas, e isso tudo vai se potencializando. Cada vez mais que eu espero que o pior aconteça, cada vez mais o meu corpo físico vai produzir esses hormônios que vão inibir a produção da melatonina, cada vez mais eu vou dormir menos, vou ter uma qualidade de sono cada vez menor, e eu entro num processo depressivo de uma profundidade muito intensa. Então, o cuidado que a gente tem que ter de mudar esse padrão vibratório realmente, para a gente se desvincular dessas faixas e pedir, se for o caso, ajuda. Né? Numa casa espírita, tomar ali um passe, fazer essa transfusão fluídica, colocar os nossos centros de força novamente em equilíbrio, no funcionamento correto, para que eu retorne na frequência adequada, dentro de um padrão vibratório equilibrado, para que eu possa me restabelecer física e também espiritualmente. Para vocês terem ideia, às vezes a gente dorme 12 horas, 15 horas direto e a gente acorda, parece que a gente não dormiu nada. Fala, nossa, eu fechei o olho, abri, eu estou vendo no relógio que eu fiquei 12 horas dormindo, mas parece que passaram-se poucos minutos. Ou então a pessoa dorme horas e horas a fio e acorda e fala, nossa, parece que passou um trator, um caminhão em cima de mim. Passou um trator espiritual ali, uma massa de fluido constante em cima daquela pessoa, porque ela está dentro desse processo de não conseguir adormecer. Existem 4 fases do sono. Quem fala isso é o Dr. Sérgio Felipe, um espírita, um médico espírita bem famoso no meio. A gente tem, então, a primeira fase, que é aquela fase de relaxamento. A gente entra para a segunda fase do sono, quando a gente está na terceira fase, que é a fase REM, que é justamente quando o nosso espírito ele se desdobra do nosso corpo físico, e quando a gente entra ali em sintonia com os bons espíritos, para a gente receber, ser envolvidos nesses fluidos mais etéreos, mais sutilizados, e a gente se reenergizar, se harmonizar de uma maneira mais intensa. Então, a gente não tem, às vezes, aqueles espasmos, a gente está quase dormindo, de repente o braço mexe sozinho, a perna mexe sozinha. Quando eu estou nessa fase de desdobramento, lógico, eu preciso de energia, né, para fazer esse processo e completar esse processo de desdobramento do meu espírito junto ao meu corpo físico. Então, naquele momento, os meus centros de força, eles estão extremamente, não vou dizer vitalizados, mas cheios de fluidos mais densos. E o meu corpo, o meu condomínio espiritual aproveita aquele momento, eu estou me desdobrando, opa, ele precisa de energia para se desdobrar, eu vou aproveitar que esse centro de força está com uma cota de fluido muito mais densa, e nesse momento ele vou expelir aquela energia. Naquele momento a gente tem aquele espasmo, que às vezes a gente está quase adormecendo, a gente acorda até assustado, parece que alguém puxou nossa perna, puxou o nosso braço. Isso ainda é um espasmo consciente, a gente acorda, a gente desperta. O problema são os espasmos inconscientes. A gente está na segunda fase do sono, quase desdobrando, chegando na terceira fase do sono, o nosso centro de força elimina aquela energia, aquele fluido mais denso, a gente tem aquele microespasmo que a gente não chega a acordar, mas a gente volta para a segunda fase do sono. O meu espírito não se desdobra. Então eu fico constantemente, segunda, estou quase chegando na terceira fase, volto para a segunda para a terceira para a segunda, e fico nesse ciclo constante até chegar a hora que eu acordo, e quando eu acordo extremamente cansado, porque não completou esse processo de desdobramento para que eu conseguisse entrar naquele processo de harmonia e de vínculo com os bons espíritos que vão trazer todo esse auxílio para nós. E aí a pessoa depois fala, aí acontece o que aquela pessoa extremamente ansiosa falava, eu vou perder meu emprego, eu vou ficar doente, ou algum ente vai acabar desencarnando, a pessoa dorme cada vez pior, ela fica cada vez mais desvitalizada, o padrão vibratório dela vai caindo
cada vez mais, e realmente ela está atraindo para perto dela o quê? Espíritos que vibram naquela mesma faixa. Então ela vai ter cada vez mais nervosismo, cada vez mais a impaciência daquela pessoa vai preponderar em virtude dos demais sentimentos dela, e pode sim acontecer dela adoecer, dela ter uma mal função no trabalho que justifica ela perder o emprego, passar por alguma dificuldade momentânea, e aí depois a pessoa vai falar, sabia, eu tinha certeza que algo ruim ia acontecer comigo, mas foi apenas dentro do padrão que ela mesma criou, ela não tinha necessidade de passar por aquilo, mas a conduta dela, aquele equívoco, fez que aquilo ocorresse, tá? Então os nossos centros de força, os chakras, eles são acumuladores e distribuidores desses fluidos espirituais e estão localizados no nosso perispírito. São pontos de conexão ou enlace pelos quais flui a energia de um corpo para outro, perispírito, duplo etérico, chegando até o nosso corpo físico. Os nossos chakras, eles podem apresentar-se com um diâmetro, um círculo de 5 até 15 centímetros de diâmetro. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, eles podem estar funcionando de uma maneira hiperativa, extremamente abertos, ou hipoativa, mais fechados. Localizam-se no perispírito sobre as glândulas físicas e ou sobre os plexos físicos também, como a gente falou. E a forma e a cor podem variar conforme a energia absorvida e produzida pelo espírito. Então é lógico, se eu estou equilibrado, eu estou harmonizado, eu estou em sintonia com os bons espíritos, os meus chakras vão estar num funcionamento perfeito, seja no diâmetro, na forma, na cor. Agora, se eu estou desarmonizado, eu estou desequilibrado, o meu centro de força ele pode se mostrar como se fosse um botão de uma flor, de uma rosa ainda fechado, não ele aberto, ou então com cores mais escuras, avermelhadas, mostrando ali a desarmonia que envolve aquela pessoa. Tá? Olha a importância que a gente tem que ter dentro do processo que a gente tem de trabalhador vinculado a uma casa espírita, do cuidado que a gente tem que ter antes de todo o trabalho. E não só antes de todo o trabalho, mas diariamente. Não adianta a gente querer virar santo apenas no dia que a gente vai trabalhar na casa espírita. Eu passo 6 dias da semana brigando, discutindo, tendo atitudes equivocadas, e no 7º dia, que é o dia que eu vou na casa espírita, eu vou mudar meu padrão vibratório? Não vou, né? O meu pensamento, a minha emanação fluídica vai estar dentro daquela sintonia de desequilíbrio ainda. A importância da alimentação, Daniel falou isso na primeira aula, do cuidado que a gente tem que ter, principalmente no dia do trabalho de passes ou de um trabalho mediúnico. E aqui mostra bem essa questão, o livro Missionários da Luz, psicografia do Chico, ele traz o seguinte, que o aparelho gastrointestinal, ou seja, o centro de força gástrico, parecia totalmente ensopado em água ardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e começando a fazer-se sentir-se nas paredes do esôfago, centro de força laríngeo, manifestava sua influência até o bolo fecal, espantava-me o fígado enorme, o esplênico. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Então, o cuidado, aqui é uma passagem do livro Missionários da Luz, de uma pessoa que possuía uma dependência de bebida alcoólica e todo o processo que isso causava no seu corpo espiritual e, lógico, refletindo no seu corpo físico. A gente já viu a relação que existe, plexos, centros de força, e as nossas glândulas. Então, toda essa energia absorvida pelo corpo físico, refletindo também no seu perispírito, causando toda essa desarmonia junto aos seus centros de força. Tá? E a gente vai encontrar ainda no nosso perispírito essa ligação que existe, os nossos centros de forças, eles, lógico, eles estão interligados uns com os outros. Então, na estrutura do perispírito é perceptível uma delicada rede de filamentos energéticos responsáveis pela interação entre os diversos chakras. Tais canais ou filamentos são conhecidos como nadis ou meridianos, por onde circulam as energias etéreas e o fluido vitalizante que irrigam os órgãos do corpo físico, funcionando para essas energias mais utilizadas exatamente como as artérias para o sangue. Se no nosso corpo físico a gente tem as nossas artérias, as veias, no nosso perispírito nós temos as nadis ou os meridianos, que funcionam da mesma maneira, só que ao invés de sangue, por ali passam fluidos, que vão vitalizando o nosso condomínio espiritual. Obstrução por tóxicos, bebidas e fumos
provocam assim diversos distúrbios na circulação sanguínea e no sistema nervoso, além de disfunções nos chakras, formando verdadeiros buracos ou manchas no nosso duplo etérico. Então a pessoa que possui um vício, seja de bebida, de cigarro, tóxicos, o vício que for, aquela energia que passa por essas nadis, eventualmente vão acabar obstruindo elas. A gente não precisa, às vezes, fazer uma ponte de safena, tem um problema no coração, precisa ali passar por uma cirurgia. Podem ter certeza que as nadis, esses meridianos que têm relação com as artérias e com as veias do corpo físico que foram obstruídas, na verdade, ela é o reflexo da obstrução que existe no nosso perispírito, que existe nessas nadis. E olha que interessante, eu lembro de uma vez um trabalho mediúnico, uma assistida que ela chegou na casa espírita reclamando de muita dor de cabeça, que ela já havia ido no médico, tomava medicação e que nada resolvia aquilo. Ela foi atendida pelo nosso grupo, se manifestou naquela noite um irmão que estava acompanhando, causando aquela desarmonia no corpo físico e, lógico, depois de toda a doutrinação, a orientação do dirigente, aquele irmão aceitou ser amparado e auxiliar a desfazer aquelas projeções que ele havia criado naquela assistida. E o que acontecia? Ele disse que era uma trabalhadora espírita, com um poder de oratória muito bom, com uma capacidade de amar, de envolver o próximo, também trabalhava nos trabalhos mediúnicos, aplicava passes. Naquela jornada, realmente, graças a Deus, ela estava com um vínculo junto ao plano espiritual de uma maneira muito, muito intensa, muito bonita. Só que numa jornada anterior, ele não disse, lógico, há quanto tempo isso foi no passado, ela teria usado o conhecimento que ela tinha do Evangelho de Jesus, não para praticar o bem, mas para enganar e iludir as pessoas, e ele teria sido uma dessas vítimas dela. Então ele disse... O dirigente, lógico, já julgando se ela estava com dor de cabeça, que ele havia projetado que a desarmonia que ele causava estava no frontal dela, no centro de força frontal, causando aquela obstrução, o centro de força frontal bloqueado, ela não consegue entrar em vínculo, em sintonia com a sua mentora individual. Então, lógico, ela desvitalizada estaria ocasionando aquela dor de cabeça. Isso foi, lógico, um julgamento do dirigente e até mesmo do grupo. Quando ele perguntou isso para aquele irmão, para aquele espírito, o que você projetou no frontal dela que está causando essa dor de cabeça, já que você quer ajudar? Ele falou, não, no frontal eu não toquei. Na jornada que ela me fez mal pela oratória que ela tinha, pela energia que ela trazia no laríngeo. Lembra que eu falei que cada centro de força ele traz ali uma espécie de consciência, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas conquistas evolutivas e também as nossas falhas morais, os defeitos, o mal que eventualmente a gente praticou. Então ele disse que havia bloqueado, na verdade, o laríngeo dela, né? Que ele não conseguiria mexer no frontal e nem no cardíaco, porque hoje ela estava aplicando aquele conhecimento para o bem, mas que o vínculo que existia entre eles era através do laríngeo, que foi por ali que ela enganou ele, através da oratória tão boa que ela possuía. Então, o que acontecia? O laríngeo bloqueado, a ligação entre cardíaco e frontal não estava ocorrendo. Então, a energia de amor que todos nós trazemos no nosso cardíaco, no coração, não estava vitalizando o frontal, não estava alinhando a emoção com a razão. Laríngeo bloqueado, essa energia ficava parada, engasgada aqui no laríngeo, e o frontal ficava cada vez mais desvitalizado. Desfeito aquelas projeções, o irmão sendo amparado, sendo recolhido, levado até o hospital, a dor de cabeça daquela assistida passou. Ela retornou mais uma vez, só para a gente perceber como é que ela estava, mas nunca mais, graças a Deus, teve a dor de cabeça, para a gente ver os vínculos que a gente cria de outras jornadas e que chega um momento que a gente vai ter que realmente resgatar. E a gente está amparando também esses irmãos que estão junto conosco. Reforçando um pouquinho mais, outro trecho do livro Missionários da Luz, dessa responsabilidade que todos nós temos de trabalhadores, de instrumentos da espiritualidade, eles falam, repare nesta nossa irmã, é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, do frontal dela. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações, ligado ao gástrico. O fígado, ligado ao esplênico, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação.
Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos. Viam-se muitos parasitos conhecidos, semelhantes a lesmas vorazes, atacavam os sulcos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Então, olha o cuidado, a disciplina que a gente tem, a responsabilidade que nós temos antes de um trabalho junto a uma casa espírita. Aqui ele está dando um exemplo de um trabalho mediúnico, era candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Mas no trabalho de passe, nós também somos instrumentos. A gente também está ali funcionando como uma ponte, o elo que existe entre plano espiritual e plano físico, transmitindo aqueles fluidos para as pessoas que necessitam. A gente está ali para trabalhar, e não para dar trabalho para o plano espiritual, precisando às vezes isolar a gente, ou isolar determinados centros de força. Imagina uma trabalhadora dessa trabalhando numa câmara de passes, né? O que ela vai conseguir contribuir naquele momento se os seus centros de força frontal, gástrico, esplênico, centros de força extremamente importantes para um trabalho de passes, estão completamente comprometidos em decorrência de uma atitude que ela teve ali ao longo do dia, de uma alimentação mais pesada, não só naquele dia, lógico, ao longo de todos os dias da semana, dando trabalho para o plano espiritual junto à atividade que ela está vinculada naquele momento. Trazendo aqui para vocês, para ficar mais fácil, a localização dos nossos centros de força. Então temos o coronário no alto, no topo da nossa cabeça. Sabe onde tem a moleira do bebezinho, do recém-nascido? Aquela partinha mais mole, ali está o nosso coronário. O frontal entre as nossas sobrancelhas, o laríngeo na garganta, cardíaco no centro do nosso peito, ligado ao nosso coração. Esplênico, se a gente traçar uma linha no nosso umbigo, do lado esquerdo tem o nosso esplênico, o gástrico, lógico, ligado ao nosso estômago, genésico, junto aos nossos órgãos sexuais, e o básico no cóccix, bem atrás do nosso corpo. Ali está localizado na base da nossa coluna o centro de força básico. Aqui trazendo, depois, quem estiver assistindo, lógico, pode dar pausa, anotar com calma, fica mais fácil. Aqui a gente vai passando os slides, às vezes não dá tempo de todo mundo anotar, mas é só dar pausa depois no vídeo. Trazendo ali a denominação, o nome de cada centro de força, a posição junto ao nosso corpo físico e a ligação, como a gente já falou, junto a cada um dos plexos do nosso sistema nervoso. Aqui é a imagem que tem, como a gente trouxe também no vídeo, existe os centros de força, a parte posterior e anterior. Algumas casas espíritas, o passe de limpeza, dependendo da desarmonia do assistido, às vezes há a intuição do plano espiritual para que ele seja aplicado em dupla. Um passista vai na frente do assistido, outro vai atrás, e é aplicado o passe de limpeza ou o passe que tem a necessidade naquele momento ao mesmo tempo, porque existe então os nossos centros de força tanto na parte da frente como na parte de trás do nosso corpo físico, como foi mostrado naquele vídeo. Tá? Aqui trazendo para vocês, lógico, infelizmente não dá para a gente falar de todos os centros de força, o funcionamento específico de cada um deles. Tem essa tabelinha, depois todos tirem um print aí da tela. Ela traz o local de cada centro de força, quando o nosso chakra ele está funcionando de uma maneira hipoativa, na hipoatividade, ou seja, ele está fechado. Imagine uma roda de um carro ficou muito tempo parado e aquela roda ela não está funcionando corretamente, não está naquele giro, naquela sincronia correta. Ela está rodando devagarzinho, quase parando muito lentamente. O centro de força está funcionando de uma maneira hipoativa, quase como se estivesse completamente bloqueado. Hiperativa é o oposto. O centro de força está extremamente expandido, aberto. Às vezes o assistido senta para tomar um passe, a gente olha para os chakras dele, é como se tivesse um único chakra pegando do cardíaco até o genésico, porque todos estão hiperativos e forma como se fosse um único centro de força, tamanha a desarmonia, a hiperatividade de um determinado centro de força. Tá? E aqui traz, lógico, quando o básico está funcionando no hipoativo, por exemplo, é uma pessoa insegura, que momentaneamente ela traz essa insegurança, porque se o básico está bloqueado, o básico ele tem essa ligação, essa capacidade da Kundalini, dessa energia primária, telúrica da Terra,
que a gente capta essa energia telúrica e ela vai ativando todos os centros de força, vai subindo por todo o nosso sistema nervoso até chegar aqui no coronário e irradiar toda essa energia. Então, uma pessoa que ela está desvitalizada, por isso essa insegurança. E hiperativa é aquela pessoa que não tem medo, na verdade, né? Falta um pouquinho de medo nela, aquela pessoa que acha que pode enfrentar todas as coisas e todas as situações, mas muitas vezes ela acaba passando por grandes dificuldades, tá? Passando o oposto aqui, o coronário, para a gente trazer pelo menos uns 2 centros de força nesse funcionamento hiperativo e hipoativo. O coronário, quando ele está nessa hipoatividade, é uma pessoa que tem desprezo às funções psíquicas. E quando está hiperativo, é a pessoa que abusa da sua mediunidade, abusa dessas funções psíquicas. Todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, mas aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais abundante acabam abusando um pouco dela. Tem um livro do Divaldo, eu acho que é o Tormentas da Desobsessão. É um livro maravilhoso. Eu acho que é um livro obrigatório a leitura para todos, é fantástico. E lá ele fala que 80% das pessoas internadas em hospitais psiquiátricos são médiums que não desenvolveram, que não aceitaram o talento mediúnico, ou às vezes até por julgamento da família, tá ouvindo coisa, tá vendo coisas, esse daí tá louco, ele precisa ser internado no hospital psiquiátrico. 80% dessas pessoas tem essa mediunidade que não foi trabalhada. E que 90% desses 80% trazem uma desarmonia muito intensa no centro de força genésico. A energia do genésico, gente, ela é tão intensa, ela é tão poderosa, que é através desse centro de força que é criada a vida. A reprodução do ser humano ocorre através dos nossos órgãos sexuais e essa ligação que tem com o genésico. Então, se eu trago uma desarmonia no meu genésico, eu tenho um vício na área sexual, por exemplo, essa energia ela é irradiada diretamente aonde? No meu coronário, né? Criando todo esse vínculo com irmãos que vibram nessa mesma faixa. E é uma energia tão densa, tão poderosa, que realmente leva o homem à loucura, como traz Divaldo, como traz esse relato no livro de Divaldo. Tá? Uma vez, no grupo mediúnico que eu trabalho, 2 exemplos que são extremamente o oposto para ficar clara essa questão da hipoatividade e da hiperatividade de um centro de força. A gente passou por uma fase que a gente começou a tratar muitos médicos, enfermeiras, pessoas que trabalham na área de saúde. E ser médico não é fácil, é uma tarefa maravilhosa, linda, mas a gente ter ali contato com o sofrimento do próximo, né? Às vezes a pessoa já está numa situação da fase com uma doença mais avançada, sabe que o desencarne está próximo, a gente tem que ter um padrão de equilíbrio, eu imagino, muito grande para tudo isso. E a gente tratou 2 médicos que um tratava pacientes oncológicos e o outro cuidava de pacientes, já estavam ali numa fase cuidados paliativos, né, dando toda a condição para que a pessoa tivesse um desencarne de uma maneira mais tranquila. Enquanto um desses assistidos, desse médico, ele se fechou completamente para não entrar em sintonia com o sofrimento daquela pessoa, mas ele se fechou, ele se bloqueou de uma maneira tão intensa que o cardíaco dele ficou bloqueado, ficou trabalhando de uma maneira hipoativa. Então ele não se envolvia com o sentimento dos pacientes, com as dores do paciente, mas ele também deixou de se envolver com familiares, com amigos, criando como se fosse, na verdade, uma indiferença, né? Na verdade não tinha uma indiferença, ele estava só achando que aquele processo, aquela atitude dele estava mantendo ele realmente isolado, protegido, né, não entrando na faixa, na frequência de sofrimento daqueles irmãos. Enquanto o outro, ele se envolvia, ele sofria junto, ele chorava junto, então constantemente quando chegava para tomar passe estava desvitalizado, reclamava que estava sem energia, chorava bastante ao longo dos passes, porque ele entrava em sintonia, estava hiperativo o cardíaco dele, ele sentia o sofrimento e sofria junto com os pacientes. Graças a Deus hoje os 2 estão bem, criaram ali um ponto de equilíbrio necessário e estão trabalhando e socorrendo esses irmãos de uma maneira muito correta. E como a gente faz para harmonizar os nossos centros de força? Quando os nossos chakras estão em equilíbrio, a gente desfruta de uma ótima saúde física e também psíquica.
Caso contrário, ficamos vulneráveis aos distúrbios e também às doenças. Ao estarmos saudáveis, nossos chakras giram com ritmo e sincronia, a gente viu isso no vídeo, porém, com o organismo doente, eles ficam acelerados, hiperativos, ou lentos, hipoativos, rodando com dificuldade e provocando perca de energia vital, de fluido vital, e a gente viu a importância desse fluido para nós. Então, como é que a gente faz a harmonização dos nossos chakras? A gente já falou um pouquinho disso. Uma dieta saudável, rica em verduras, legumes, frutas, prática de exercícios físicos moderados, respeitar as nossas horas de descanso, práticas religiosas, meditativas, relaxantes, enfim, tudo aquilo que vai causar, propiciar para a gente uma harmonia interior. Lembrando sempre que chakra, centro de força bloqueado, não é a causa, mas é a consequência. A causa do nosso desequilíbrio são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções que momentaneamente estão desequilibradas e entrando nessa frequência de desarmonia, fazendo com que os nossos chakras fiquem momentaneamente bloqueados. E a gente pode classificar os nossos chakras em 3 grupos: inferiores, médios e superiores. Os inferiores ou fisiológicos estão mais associados à matéria, básico, genésico e gástrico. Os 3 estão localizados abaixo da linha do coração e se relacionam com a sobrevivência, com o impulso sexual e com o senso de poder. Médio ou emocionais, associados aos sentimentos, são o cardíaco e o esplênico. Superiores ou espirituais, estão associados à mente e à iluminação, devotados à vontade, à intuição, à liberdade, são os chakras frontal, coronário e laríngeo. E se a gente vê, conforme a gente vai evoluindo, se a gente pega lá desde o mundo primitivo, os homens da caverna, o que a gente precisava naquela época para sobreviver? A gente precisava de força, de alimentação e reprodução. Básico, força, gástrico, alimentação, genésico, reprodução. Conforme a gente vai evoluindo, é como se a gente fosse virado de ponta cabeça. A gente passa a ser regido não mais por esses chakras inferiores ou mais associados à matéria. A gente passa a ser guiado pela nossa intuição, pelo vínculo que a gente cria com o plano espiritual, através do nosso frontal, do nosso cardíaco e do coronário. Aqui são alguns livros que eu utilizei, que a gente recomenda para a aula. São os livros do Alírio de Cerqueira Filho, tá? Ele tem esses 4 livros, todos falando sobre centros de força. A coleção de André Luiz, do Chico, também fala. Todos os livros do André Luiz, da coleção que Chico psicografou, todos trazem ao menos um pouco de informação dos centros de força, como funciona essa ligação, essa relação entre todos eles, tá? Gente, por hoje é isso. Na próxima aula, vocês vão ficar com a Roberta, ela vai falar um pouquinho mais do funcionamento do corpo físico, dos sistemas, dos órgãos, e nós encerramos essa parte de centro de força e de perispírito e também dos nossos fluidos. Tá? Então, mais uma vez, só podemos agradecer por mais essa oportunidade, agradecendo aos nossos mentores individuais, a esses irmãos, companheiros que estão sempre ao nosso lado, prontos a nos socorrer, a nos amparar nas horas boas e principalmente, muito obrigado, meus irmãos, por estarem ao nosso lado nos momentos de dificuldade da nossa jornada. Agradecendo também a toda essa espiritualidade, a esses irmãos que trabalham no anonimato em nosso favor, sem esperarem nada em troca da nossa parte, apenas que pratiquemos o que aprendemos junto às nossas casas espíritas, junto ao Evangelho do nosso Mestre Jesus. E agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade de estarmos aqui hoje vivos, reencarnados, resgatando ao menos um pouco as dívidas, os erros do nosso passado. Graças a Deus. Acabamos de apresentar a terceira aula do curso de passes promovido pela USE São Caetano do Sul, em parceria com a Rádio e TV Fraternal.
Não perca a próxima aula no dia 4 de agosto, às 20 horas. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você.